Agora nós vamos ter uma conversa sobre o conflito de gerações na igreja. Olá, bom dia para você. Que maravilha é para nós estarmos recebendo você aqui na nossa convenção de jovens, desbravadores e aventureiros. Esse assunto agora ele é um assunto muito importante, porque imagina comigo aqui. Vamos fazer agora um exercício de imaginação. Imagina agora que você está chegando dia de sábado de manhã numa igreja e você está olhando a igreja da porta. Você vai perceber ali na igreja algumas pessoas sentadas ali com seus ternos, todo bonitinho, todo arrumadinho ali. Você também vai perceber algumas pessoas que estão andando de um lado para o outro ali, preocupados e tentando fazer as coisas darem certo naquele culto. Você vai ver algumas mães que vão estar tentando acalmar o seu filho que vai estar chorando, abrindo o maior berreiro na igreja na hora. E você vai também perceber ali um grupo de jovens, às vezes se tua igreja ela tem ali uma galeria, ele vai estar sentado ali em cima, alguns deles vão estar mexendo nos celulares e eles vão estar desse jeito ali sem prestar muita atenção no que está acontecendo. Por quê? Porque dentro da nossa igreja, nós não somos simplesmente um povo, mas nós temos muitas gerações dentro da igreja. E é por isso que é importante a gente aprender acerca de algumas dessas gerações, para que dessa forma a gente consiga agir melhor como igreja, agir melhor como líderes e a gente possa atingir o nosso propósito como igreja, que é de poder alcançar o maior número possível de pessoas na nossa geração. E a gente vai perceber hoje que não é simplesmente a nossa geração, mas são todas as gerações. A primeira geração de todas que eu quero falar com você é a geração dos Baby Boomers. Eles são ali, nascidos ali mais ou menos em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e vão até 1965. Quem é esse grupo de pessoas? Como é que é um Baby Boomer? Por que esse nome Baby Boomer? Vem justamente isso, da palavra bebê, e boomer vem de boom, explosão. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, teve um crescimento exponencial do número de nascimentos. Então, muita gente passou a nascer agora depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, como é que são os baby boomers? Como é que eles pensam? Imagina assim, ó, num sábado de manhã, um baby boomer, antes dele ir para a igreja, ele acorda ali mais ou menos 5 horas da manhã para ele se preparar para o culto dele de sábado. Por quê? Porque o baby boomer, ele entende que é muito importante ele chegar cedo no culto. Então, ele vai acordar, ele vai fazer uma revisão do estudo da lição dele, ele vai fazer um culto, ele vai fazer o louvor dele a Deus, ele vai fazer o de jejum dele e ele vai chegar na igreja no horário. Muitas vezes são eles que têm a chave da igreja, eles vão chegar e vão abrir. E outros baby boomers já vão estar lá, tanto homens quanto mulheres, eles vão estar ali para recepcionar. Quando ele entra na igreja, ele saiu de casa com a melhor roupa dele, porque ele entende que o melhor tem que ser sempre dado para Deus. Então ele vai ter uma roupinha que ele separou para o Senhor, e aquela roupa, ele e ela, que é a roupa que eles consideram a melhor roupa de todas. Então eles vão chegar na igreja. Quando eles entrarem na igreja, sabe qual é a primeira coisa que eles vão fazer assim que eles entrarem na igreja? Eles vão se ajoelhar e vão orar. Porque eles entendem que aquele local é sagrado, eles entendem a importância daquele local e a reverência. A palavra reverência ela é muito importante para eles. E eles vão estar desse jeitinho, todo arrumadinho, chegando nesse horário, tudo cedinho, tudo certinho. Quando for na hora da escola sabatina, eles não vão participar muito. Sabe por quê? Porque eles vêm de uma geração em que eles entendem que a autoridade do professor ela é importante, porque é o professor que está passando conhecimento. Então eles vão escutar ali o que o professor está ensinando para eles. Eles pouco vão fazer ali em relação ao culto. Eles só vão fazer se eles forem convidados para fazer. Em algumas igrejas, por exemplo, na sua, se ainda tiver entrada de plataforma e eles forem convidados para participar, eles vão participar. Se eles fazem parte do diaconato da igreja, eles vão participar também. Mas fora isso, eles vão ficar ali, ó, quietinhos, sérios, aprendendo, fazendo aquilo que eles têm que fazer naquele local, sendo reverentes e prestando atenção em tudo. E ir no banheiro e beber água, eles consideram até trivialidade. Então eles vão esperar quando termina o culto para eles poderem fazer isso daí. Então o culto para eles é um local de ordem, é um local de decência, de reverência, não que não seja para a gente, mas é essa maneira que eles enxergam essas palavras. E para eles a autoridade pastoral, ela é algo muito, 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 muito importante mesmo na vida deles. Então, essa é a maneira que eles encaram. A família para eles é muito importante. É muito comum você ver pessoas dessa geração, eles tendo aquela ideia de que vamos comprar um lote e quem sabe nesse lote a gente bote todo mundo da família para morar junto, um ali empilhado no outro. Eles dão muito valor para a família. Eles consideram a família uma das coisas mais importantes que possam existir na sociedade. A geração seguinte,
é a geração chamada Geração X. Eles são mais ou menos ali de 1965 até 1979. Eles pegaram ali o início do regime militar, por exemplo, no nosso país, e eles foram até próximo do fim do regime militar. Essa geração, como a geração anterior, eles valorizam também a questão da hierarquia, eles valorizam também a questão da pontualidade, eles valorizam tudo isso. Mas uma coisa diferente que eles têm da geração superior é que, como a geração superior supervalorizava esse negócio de estar todo mundo junto, ali em família, essa geração, eles pegaram também o contexto da Guerra Fria que acontecia no planeta Terra. Aquela coisa de capitalismo versus comunismo, eles pegaram isso. E eles internalizaram neles que o trabalho duro ia ser aquilo que ia proporcionar para eles um estilo de vida melhor. Então, é uma geração em que supervaloriza o trabalho. E olha que coisa interessante. É a principal geração dos nossos líderes da igreja hoje. Muitos dos nossos líderes, dos nossos anciãos, dos nossos pastores, muitos deles são dessa geração aí. Então, eles vão respeitar a hierarquia, eles vão respeitar a ordem, mas eles vão respeitar, acima de tudo, o trabalho duro. Então, vai ser muito comum você encontrar uma pessoa da geração X no culto em pé. Por que ele vai estar em pé? Essa pessoa ela vai estar resolvendo as coisas. É aquela mulher do Ministério da Mulher que ela vai estar em pé. A escola sabatina está acontecendo, ela está correndo para tentar ajeitar alguma coisa. É aquele ancião da igreja que tem um irmão que não pôde vir para a igreja, que é idoso e estava com dificuldade de vir. O que ele fez? Ele vai pegar o carro dele, ele vai buscar essa pessoa lá. É a pessoa que vai estar à frente das construções da igreja, da reforma da igreja. É essa pessoa que ele vai assumir esse espírito de liderança forte dentro da igreja, porque ele entende que o trabalho duro, é isso que está falando para ele. O trabalho duro é a coisa mais importante. Então ele vai enxergar a igreja dessa maneira. Normalmente ele vai valorizar essas questões. Então ele vai olhar para cargos, para departamentos. Por quê? Porque ele entende que o trabalho duro é a coisa mais importante que tem. É a nossa maneira de prosperar. Então, já que eu vou prosperar como sociedade trabalhando duro, então eu vou prosperar também como igreja trabalhando duro. Então, de uma certa forma, ele vai ter essa visão da igreja. E essa é a visão que ele vai ter do culto. É essa a maneira que ele vai agir. E aí, a gente vem para a nossa próxima geração. A geração chamada de geração Y, que vai ali mais ou menos de 1980 até o ano 2000. Essa geração, diferente da outra geração, ela é a geração que aqui no nosso país pegou aquele período que a gente chama de redemocratização. O que acontece nesse período? Essa geração ela é bombardeada com um excesso de liberdade. Eu vou botar bem entre aspas. Então, essa é a geração que ela foi bombardeada por tudo que aconteceu nos anos 80 e ela foi bombardeada por tudo aquilo que aconteceu nos anos 90. Essa geração, ela é diferente das outras gerações. Quando chega o momento dela ir para o culto, ou o momento dela ir para a faculdade, ou fazer qualquer outra coisa, ela vai botar o despertador dela, e aí o despertador dela, ela vai botar ali 5 horários no despertador dela. Então ela vai botar o despertador dela às 6 da manhã, aí vai botar 6h15, aí ela vai botar 6h30, aí vai botar 6h35 e 6h38. O máximo que ela puder ali de enrolar para poder sair de casa, essa geração vai fazer isso. Porque ela não enxerga as coisas da mesma maneira como as gerações anteriores enxergavam. Ela é uma geração muito mais informal. Ela é a geração que, enquanto um supervalorizava a família, o outro trabalho, essa geração, ela vai valorizar a amizade. E você que faz parte dessa geração, que viveu nos anos 80 e viveu nos anos 90, talvez você vai perceber isso. Isso era muito comum na nossa sociedade. Quando você olhava para os grupos, tanto no mundo gospel quanto para o mundo secular, o que fazia mais sucesso musicalmente era o quê? Era justamente os grupos. Você tem ali, no meio secular, vai ter Spice Girls, vai ter Backstreet Boys, é sempre um grupo que vai estar fazendo alguma coisa. E quando você vai para o meio da igreja, você tinha ali Prisma Brasil, não era desse jeito? Você tinha um Diante do Trono surgindo. Então, essa valorização do grupo, da equipe, ele vai ser muito forte. Também você via isso no desenho animado, era Thundercats. Todos os desenhos eram algum desenho de alguma equipe que estava participando. Eles têm um fato interessante também, essa geração, é que essa geração ela pegou o início do mundo virtual, o início da internet. Então eles puderam experimentar isso aí. Isso foi uma experiência que agregou muito na vida deles. Então, eles são um grupo de pessoas
que a informalidade ela vai ser muito latente na vida deles. É o grupo da geração do jeans, eles gostam muito de jeans, é a geração do jeans, é onde o jeans se popularizou. Então, quando você vai ter uma pessoa da geração Y, ela vai para a igreja, ela pode até ir de terno e gravata para a igreja, mas no meio da vestuário dela, da vestimenta dela, é muito comum que ela coloque algo que passe um ar de uma certa informalidade. Quem sabe seja numa gravata mais diferenciada, quem sabe seja no corte do seu terno, ou mesmo no seu sapato, como ele vai estar usando, ele vai ser mais informal. Então ele vai valorizar, de uma certa forma, essa questão da informalidade. E aí, a gente vem agora para a nossa última geração que a gente vai estar estudando hoje. Essa não é a última geração de todas, mas é a última que a gente está estudando hoje, que é a chamada geração Z. Eles são mais ou menos ali, do ano 2000 até o ano de 2010. Essa geração, ela tem um contexto diferente das outras gerações. Ela é a geração que ela é multitela. O conceito de multitela ela já começou de uma certa forma ali na geração Y, porque o pessoal da geração Y, quando eles estavam começando a ter internet, então o que acontecia? Era muito comum muitas vezes ele estar assistindo uma televisão e ele está aqui no computador dele, aqui navegando nos bate-papos. Ele já começou a desenvolver esse conceito de multitela. Mas quando você chega na última geração de todas, que é a geração Z, eles são completamente multitelas. Você deve conhecer vários que são assim. O jovem está aqui no celular dele, ele está com o tablet aberto e ele consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e ele começa a ter várias experiências ao mesmo tempo. Eles, muitas vezes, eles foram jovens que não tiveram tão próximo deles essa questão da presença dos seus pais. Então, como eles não tiveram essa presença dos seus pais de uma maneira muito forte, esse vínculo familiar tão forte e intenso na vida deles, eles pegaram os relacionamentos deles e levaram para o mundo virtual. Porque eles, diferente da geração Y, que o mundo virtual ele foi uma tecnologia na vida deles, para eles a tecnologia ela não é algo novo. A tecnologia ela é simplesmente uma ferramenta. Eles nasceram e ela já estava aí. Então eles pegaram os relacionamentos deles e levaram os relacionamentos deles para dentro do mundo virtual. Então eles são aquilo que é chamado de dataholic. Eles são viciados nessa questão de dados. Só que, assim como a geração anterior, eles valorizavam muito essa questão do diálogo, essa geração aqui, ela tem como característica de não gostar muito de discussão. Vai ser muito comum você, de repente, entrar no Instagram da vida, encontrar alguém dessa geração e você vai lá, vai ver, sei lá, vou pegar aqui, aí vai estar lá o nome da menina. Não é ninguém aqui, vou lá. Mariazinha, adventista, desbravadora, aí vai estar lá, sagitariana. Por quê? Porque para essa geração, eles aceitam muitas ideias, eles não querem crer que de repente exista uma verdade absoluta, e isso muitas vezes é um problema que a gente acaba tendo. Então eles querem aceitar vários tipos de experiências na vida dele, porque esse é um fato interessante dessa geração. Essa não é uma geração que valoriza tanto o saber, o conhecer. Para eles, a coisa mais importante que existe é o sentir. É a experiência. E o que é engraçado é que as grandes empresas, já sabendo isso sobre essa geração, você pode fazer um teste na sua casa. Elas se preocupam em proporcionar a todo tempo uma experiência para essa geração. Uma experiência diferente para eles. Muito mais do que um consumo, é mais importante para eles uma experiência. Por exemplo, pega aí na sua casa, se você tiver Netflix, e tiver 3 contas de Netflix. Abre as 3 contas. Você vai ver que cada uma das contas do Netflix vai estar oferecendo filmes diferentes. Por quê? Porque o robozinho que tem lá na Netflix, ele quer que você passe o maior tempo possível dentro da Netflix. Então o que ele vai fazer? Ele vai oferecer, de acordo com aquilo que você gosta de assistir, para você ficar mais tempo nele. Então essa geração é uma geração que nasceu com esses algoritmos. Então existiam grandes empresas que queriam prender a atenção delas o maior número de tempo e ficaram oferecendo para elas conteúdos personalizados de acordo com aquilo que elas gostavam. Então, de uma certa forma, essa geração, quando vai para dentro da sua experiência religiosa, eles estão acostumados com isso, a ter ali uma experiência que a quererem buscar uma experiência mais personalizada. Entende? Então, muitas vezes você vai chegar para ele e vai dizer, olha, essa aqui é a verdade, é desse jeito, é desse caminho. E ele vai ficar meio assim, sabe por quê? Porque para ele, quando você se limita a um conceito, você está limitando a vida dele todinha. Então,
É importante que você entenda isso aí para a gente conseguir se relacionar em todas as gerações que nós temos na igreja. Então nós vamos agora aos quadros de valores das gerações, para a gente poder, de repente, fazer um resumão total. Pastor, eu entendi tudo, mas vamos lá. Por exemplo, vamos lá, o Baby Boomer. Relacionamento, como é que ele enxerga? Família, o mais importante para a geração X é o trabalho, o mais importante para a geração Y são os amigos e o mais importante para a geração Z, as redes sociais. Então essa é a ordem de hierarquia dos relacionamentos deles. Voltar uma aqui, eu acabei passando. Baby Boomers, quando a gente está falando aqui de palavras de ordem no culto, o mais importante para um Baby Boomer é a reverência. O mais importante para alguém da geração X é a organização. O mais importante para alguém da geração Y é a criatividade. E da geração Z é a inclusão. Eles são extremamente inclusivos. Para eles é muito importante essa questão da inclusão. Quando você vai para a questão da figura de autoridade, o Baby Boomer, o pastor, ele é muito importante. É muito importante. O pastor local, que visita a casa dele, está ali. Quando você vai para a geração X, que eles têm essa visão mais empreendedora do mundo, para eles o mais importante vai ser o presidente da igreja, o departamental. A geração Y, eles vão supervalorizar a questão do cantor. E Z, ele vai gostar do youtuber e ele vai gostar do digital influencer. Quando a gente vai passar aqui, vamos lá, isso, volta mais uma aqui que passei. Quando a gente vai na questão, isso, quando a gente vai para a questão, isso aqui é desse jeito mesmo, viu gente? Quando a gente vai para a questão de valorizar a Bíblia, do que eles valorizam na Bíblia, o que o Baby Boomer vai valorizar? As leis e os costumes. A geração X, ela vai valorizar as profecias. A Y, ela vai valorizar o pregador. E a geração Z, ela vai valorizar os conceitos práticos. É aquilo que eu falei para vocês. A experiência ela é muito importante para eles. Quando você vai ver num PG, o que importa para um Baby Boomer? Importa para ele um momento de pedido de oração. Para alguém que é da geração X, importa o estudo da lição em si. Y, ele vai gostar da história, do bate-papo, de trocar experiência ali. E a geração Z, ela vai valorizar a autenticidade, algo que seja novo, que traga algo novo, uma experiência nova para ele. O Baby Boomer, quando você vai falar dos músicos que marcaram a geração, para o Baby Boomer é o Inário, ele vai valorizar o Inário. A geração X vai gostar do Arautos do Rei, do Fernando Iglesias, da Sam Adello. Y vai valorizar normalmente o CD Jovem, Rafael Lapinho, Leonardo Gonçalves. Z, aí ele já vai para uma pegada mais de Faces, uma pegada mais de Daniel Lidick. Pastor que marcou a geração. Para o Baby Boomer, é óbvio, pastor Roberto Rabelo. Para X, você vai ter ali o pastor Alejandro Bulhon. Y, vai ter o Odailson Fonseca. E Z, você vai ter ali os pastores influencers, esses pastores que eles conseguem se comunicar ali melhor pela internet. Quando você vai no evento que marcou a geração, para um Baby Boomer vai ser um retiro. Para a geração X vai ser a Campal. Para Y vai ser um Campuri. Para Z também vai ser um Campuri. Quando você vai para métodos de evangelismo, o Baby Boomer ele valoriza o evangelismo público. X também. O Y ele gosta do evangelismo pessoal ali, um com o outro. E já o Z, ele vai dar um valor para um flash mob, por exemplo. Quando você vai para tecnologia introduzida no ambiente da igreja, o Baby Boomer, a dele era aparelho de som. O X era o retroprojetor. O Y era o projetor de vídeos. E o Z, ele já vai para os aplicativos. Quando você vai para aparelho de escrita, o Baby Boomer é a máquina de datilografia. O X ele usava ali um microcomputador, o Y um notebook e o Z já é tablet e smartphones. Quando você vai para os departamentos da igreja, o Baby Boomer ele valorizava a questão do diaconato, recepção, asa. O X já é uma expressão maior do ancianato, Ministério da Mulher, mordomia, Ministério da Criança, de aventureiros. O Y vai ter o Ministério da Música, o JA, comunicação, desbravadores. E o Z, sonoplastia, música, desbravadores e comunicação. O pensamento da época aqui, para encerrar aqui, para ficar bem forte para você. Para o Baby Boomer, Deus ajuda quem cedo madruga. Para o X é, nada substitui o trabalho duro. Para o Y é, seja você mesmo. E para o Z é, quem se define, se limita. E agora? Depois que a gente sabe tudo isso, como é que a gente faz agora?
para a gente poder se relacionar com todas as gerações. Primeira coisa de todas, incentive o diálogo. É importante que nós tenhamos diálogos dentro da nossa igreja. É importante que a gente escute, mas não simplesmente escutar os mais jovens, mas é importante também que a gente tenha ambientes em que o mais jovem, ele possa escutar o mais velho. Porque é importante a gente conseguir entender que dentro da igreja nós temos várias gerações. Tem uma geração que está vindo aí ainda, que os nossos aventureiros estão fazendo parte, que é a geração alfa, mas a gente ainda não tem ainda elementos suficientes para conseguir identificar as características dessa geração. Por isso é importante o incentivo do diálogo. Um segundo ponto, que é importantíssimo, é formar pares e duplas intergeracionais de oração, visitação e estudo. Sabe, é muito comum quando nós somos de uma geração a gente procurar as pessoas que fazem parte da nossa geração, a gente buscar pessoas que sejam mais parecidas com a gente, da forma da gente pensar, da forma da gente agir. Mas que maravilha seria se a gente conseguisse ter mais pessoas de gerações diferentes agindo de maneira conjunta. Porque fica muito mais fácil eu poder entender e você poder me entender. Fica mais fácil ali quando a gente tá junto, a gente conseguir perceber ali as diferenças e a gente conseguir encontrar os nossos mínimos múltiplos comuns, nosso MMC. É também importante o planejamento participativo em que todas as gerações da igreja elas sejam contempladas. Porque se você quiser planejar algo, se você quiser fazer algo, você não está fazendo algo só para os baby boomers, você não está fazendo algo só para a geração X, você não está fazendo algo só para a geração Y, você não está fazendo algo só para a geração Z. Todas as gerações fazem parte da igreja. Então é importante que durante o planejamento participativo, todas essas gerações elas possam fazer parte, para que elas possam trazer a visão que elas têm de mundo, para que dessa maneira a nossa igreja ela possa ser uma igreja mais holística, que possa alcançar o maior número possível de pessoas. Sabe de uma coisa? Nós, como jovens adventistas, nós dizemos que nós queremos levar a mensagem do advento a todo mundo na nossa geração. Mas eu espero que você, depois dessa aula, dessa conversa que nós tivemos hoje, você precise e tenha despertado dentro do seu coração a necessidade de levar a mensagem do advento a todo mundo. Mas não simplesmente para a tua geração, mas para todas as gerações que nós estamos inseridos. Todas as gerações que a igreja está inserida, todas as gerações que nós podemos ver dentro da igreja. Deus te abençoe. Vamos orar agora. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor toma conta da gente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui hoje para nós sermos capacitadas, Senhor. Querido Deus, te pedimos que a gente aprenda a conseguir conviver dentro da igreja, no meio de todas as gerações que nós temos. Que nós conseguimos fazer um planejamento participativo em que todas as gerações elas possam ser contempladas, Senhor. Porque a nossa grande vontade, Senhor, é te servir. A nossa grande vontade, Senhor, é fazer o melhor para a tua igreja. A nossa grande vontade, Senhor, é que o Senhor volte. Por isso nos capacita, nos dá poder. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Valeu, Deus te abençoe, te ilumine e te guarde.